Salve galera, mais um War Life pra vocês. Hoje vamos falar sobre bases do cristianismo ainda, porque Jesus morreu. Lembrando e contextualizando que nós já falamos, primeiro vídeo, falamos quem somos nós, seres depravados, caídos, entregues ao pecado, seres sem salvação, entre aspas, assim, né, de leves. Por nós mesmos não temos salvação. Segundo vídeo, falamos quem é Jesus Cristo, Messias, 100% homem, 100% Deus, que vivenciou entre nós e que pagou o preço por nós. E, para começar esse vídeo, antes de qualquer coisa, se inscreve, curte, compartilha, só para não esquecer mesmo. Mas olha só, eu quero começar lendo Romanos 5, 18, 19 com você. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também só um ato de justiça ressaltou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim, também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5, 18, 19. É interessante, né? Porque nós falamos no primeiro vídeo que Adão e Eva, eles pecaram e trouxeram a nós a maldição do pecado. Foi quebrado o vínculo que existia entre nós e Deus. E para que fosse reestabelecido esse vínculo, era necessário que algo acontecesse. E agora nós vamos falar, mas por que Jesus morreu? Isso parece até idiota de se perguntar. Mas quando nós começamos a contextualizar, nós vemos a seriedade e como não é só um simples detalhe, é uma simples frase que vai declarar isso. Pecamos, mas fomos redimidos. É isso que a gente vai falar nesse vídeo. O que é o pecado? A palavra pecado diz literalmente errar o alvo. Então, nós erramos o alvo. Foi nos dado uma tarefa, de uma condição, e nós não conseguimos cumprir essa condição. Devido a isso, fomos separados da intimidade com Deus. E o que significa redimidos? Redimir é um termo usado para comprar um escravo ou cativo, pagando um preço por ele. E é exatamente isso. Somos redimidos em Cristo Jesus. E aí você me pergunta, mas afinal, Heron, por que Jesus morreu? Sabe por que Jesus morreu? Quando nós falamos um pouco sobre as faces de Deus, nós vamos ver uma coisa que todo mundo diz. Deus é 100% amor. E eu concordo com isso. Ele é o amor em pessoa. A Bíblia nos demonstra isso. Mas olha só, além de ser 100% amor e de outras faces, a gente só vai aplicar duas, Deus é 100% justiça. E olha só, não poderia ele esquecer do que o homem fez, porque isso não é justiça. O homem pecou, ele fez algo que não devia. E a punição deve vir sobre o homem. Mas olha só, o homem não era capaz de pagar o preço por isso. Então, Cristo desce à terra, a fim de morrer pelos nossos pecados, a fim de nos comprar, a fim de dizer assim, ó, toda a ira, toda a justiça de Deus seja feita em mim. E Deus derrama sobre ele a sua ira e a sua justiça. É para isso que Cristo morreu. Porque nós não somos dignos. Nós não temos valor para pagar o que nós fizemos, o ato que fizemos. Então é necessário um homem, um Deus, a morrer por nós. Isso quer dizer que Cristo tem valor superior a toda a humanidade que já sobreviveu, que sobrevive e que há de sobreviver sobre a terra. Porque a Bíblia nos demonstra que ele não morreu apenas pelos que estavam no tempo presente dele, mas os que já tinham ido e pelos que ainda iriam vir. Então quando nós falamos por que Cristo morreu, por que Cristo sofreu, devido a eu e você pecarmos. E ele toma esse cálice até a última gota, para que pudéssemos ser novamente religados a Deus. Porque Deus, ele é 100% amor, mas ele é justiça. E aonde estaria a justiça se ele simplesmente esquecesse um ato errado? Não tem como. Era necessário o pagamento disso. E o pagamento foi o próprio Jesus Cristo, Deus Filho. E olha só, eu escrevi assim, ó: Deus é um ser justo. Não poderia simplesmente esquecer o ato que fez pelo homem. Era necessário que a justiça fosse feita. Para isso Cristo veio e morreu em nosso lugar, devido ao preço do pecado.
E agora Romanos 5, 9, 10, o que nós vemos? Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Resumindo, nós éramos inimigos de Deus, porque éramos seres impuros, caídos e depravados. E devido ao sacrifício, ao sofrimento de Cristo, nós fomos reconciliados, justificados. Olha só que não existe palavras que conseguem demonstrar isso. Tem um livro, eu vou até falar umas frases dele, eu falei no primeiro vídeo, o Verdadeiro Evangelho, que ele fala, quando nós compreendemos o nosso nível e o nível de Deus e o que ele fez por nós, aí sim nós começaremos a adorar ele realmente como deve ser. Afinal, aí entenderemos que nós não éramos dignos de nada, que somos seres imundos e pecadores. E ele é justificado, ele é o justificador, na verdade, não o justificado, nós somos justificados, mas ele é o ser limpo, ele é o Deus em carne e osso. O Emmanuel, Deus conosco. Olha só, em Isaías 53, 4, 12, fala algo maravilhoso, triste. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, pois Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do seu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá seu prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Portanto, ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Cara, você entende quão grande isso é? Você entende quão errados nós somos? Quão egoístas nós somos no nosso dia a dia, de não pensarmos naquele que um dia desceu de seu trono para morrer, como uma ovelha muda, se tornou maldito. Não sei se você sabe, mas a Bíblia fala, maldito aquele que é crucificado, então ele se fez maldito por nós. Sobre ele não existia pecado nem condenação, mas ele tomou o nosso cálice, e por conta de nós, ele foi massacrado, amassado. Porque se ele não fizesse isso, não existiria salvação a nós. Então, cara, lembre-se, você é um ser depravado. Lembre-se, Cristo é um ser que não pecou. E lembre-se, devido ao nosso pecado, ele se fez homem. Viveu entre baratas e morreu por nós. Nos deu um valor. E para finalizar, eu quero ler 2 trechos do livro Verdadeiro Evangelho, de Paul Washer. O que é propiciação? Uma propiciação é um sacrifício feito no lugar da parte culpada que justifica ou satisfaz a justiça de Deus e faz com que sejam para Deus perdoar homens pecadores. É um sacrifício feito no lugar do pecador, para que a justiça que demanda a sua morte seja saciada, a sua ira
e santo ódio contra o pecado sejam apaciguados, de modo que Deus possa livremente perdoar. Esse sacrifício foi o próprio Cristo. Novamente, é intenso a morte de Cristo, porque por culpa minha e sua, ele foi transpassado. A ferida dele nos trouxe vida. E o último, para finalizar esse vídeo, se você é salvo, se hoje você é salvo, você não é salvo porque os romanos pregaram Jesus no madeiro, nem porque os judeus o chicotearam, ou porque espancaram violentamente. Se hoje você é salvo, isso deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou os nossos pecados, e o seu próprio Pai o esmagou como sacrifícios. Isaías 53:10, que a gente leu ali em cima. Nós não somos salvos por aquilo que os romanos fizeram com Jesus. Nós somos salvos por aquilo que Deus fez com o seu Filho. Você começa a entender agora o quão isso é intenso. E o quão nós estamos tão desviados em alguns momentos. Estamos só pensando em nós. Temos que tomar ciência de quem é Cristo e do que o seu sacrifício é. Isso vai servir como base de muitos conceitos que vamos apresentar aqui devido aos problemas que a gente vive no dia a dia. E antes de eu finalizar esse vídeo, eu queria fazer uma oração com você. Pode ficar de olho aberto, feche seus olhos, você faz da maneira que você se sentir à vontade, tá? Mas olha só. Pai, Jesus, estamos entrando, Senhor, em sua presença nesse momento. Sabemos que somos seres depravados, sabemos que somos seres caídos, sabemos que o Senhor, Pai, viveu entre nós, não pecou, Senhor. E além disso, o Senhor foi até o fim, Pai. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre você, Pai. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. E queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos conduza, Pai. Para que dia após dia, Senhor, nós possamos viver o Senhor. Entender qual a sua vontade, Pai. E não fazer desse sacrifício algo jogado fora, Pai. Mas que possamos dia após dia, Senhor, nos alicerçar nele, Pai. E podemos compreender cada vez mais quão grande é o seu amor por nós, Pai. Por seres caídos. Queremos te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que pensamos em nós e não pensamos no Senhor. Que o seu nome seja exaltado sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício. Obrigado por hoje podemos falar pelo Senhor, Pai. Com o Senhor, Pai. Que isso possa se tornar cada vez mais real nos nossos dias, Senhor, a tua presença. Que nada mais importe. Obrigado por tudo, Jesus. Amém. E é isso aí, gente. Mais um War Life. Aguarde o próximo vídeo na próxima semana. Fiquem com Deus e reflita. Quem é você? Quem é Cristo? Por que Jesus morreu? Fui.